Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Creio que Deus tem algo para falar para nós nesse texto, nesta manhã. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Quem já achou, diga um amém. Está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu vou ler o segundo também. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo nesta manhã de poder estar na Tua casa. Eu te agradeço, Senhor, pela noite que nós passamos na Tua presença. O Senhor nos deu mais um dia de vida, te agradecemos por isso, Senhor, te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor se fez pobre para que nos tornássemos ricos, Senhor, porque nem uma cama para dormir o Senhor não tinha, porque o Senhor mesmo disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E se nós temos uma cama, nós somos mais ricos, Senhor, porque o Senhor se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Eu te agradeço por estar aqui com a tua igreja, com o teu povo. Eu te agradeço pelas pedras vivas que estão aqui. Eu te agradeço pelos templos do Espírito Santo que estão aqui. Eu te agradeço pelos luzeiros do mundo que estão aqui. Eu te agradeço pelo sal da terra, a luz do mundo que está nesse lugar. Eu te agradeço, Senhor, porque somos um povo escolhido, um povo adquirido, um povo eleito, um povo santo, sacerdote real, nação santa. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe nesta manhã. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame o teu Espírito Santo sobre nós nesta manhã. Fale aos nossos corações, fale conosco, Senhor, nos avivando, nos renovando, nos abençoando. Cure, Senhor, os enfermos, cure aqueles que estão doentes, abençoe, Senhor, aqueles que estão enfrentando a epidemia da dengue, Senhor, que ele possa ser restabelecido. Abençoe os hospitais, abençoe os médicos, Senhor, que estão trabalhando incansavelmente, os enfermeiros, ó Senhor, as crianças, os idosos, jovens. Abençoe aqueles que estão enfrentando essa enfermidade. Coloque a tua mão de cura, a tua mão de milagre. Abençoe o teu povo aqui nesta manhã. Abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Coloque a tua mão e dê bênçãos, milagres, faça milagres, curas, manifesta a tua glória, a tua bênção e nos abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Podem vos assentar, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Muito bem, meus amados. Obrigado, irmã. Meus amados e queridos irmãos, eu quero meditar com você hoje nesse texto do capítulo 12 de Hebreus, da carta aos Hebreus,
versículo 1 que nós lemos, essa carta não tem uma assinatura do escritor. Mas segundo os estudiosos da Bíblia, pelos escritos da carta, essa carta pode ser do apóstolo Paulo. E aí, às vezes, alguém pergunta assim, por que ele não assinou a carta? Porque Paulo escreveu várias cartas. A primeira carta ele escreveu aos Romanos, depois a primeira, a segunda aos Coríntios, depois ele escreveu a igreja de Éfeso, depois ele escreveu aos Gálatas, e ele foi escrevendo. Ele escreveu uma carta pessoal a Filemon, uma carta pessoal. Então, Paulo escreveu várias cartas, e todas elas ele assinava a carta. Mas essa carta aqui não tem assinatura, porque essa carta é endereçada aos hebreus, aos judeus. E eu imagino, aí já é uma imaginação minha, como Paulo era um homem muito rígido. Por exemplo, ele chamou a atenção de Pedro. Logicamente, ele mexeu com orgulho, né, de Pedro. Falou, Pedro, quando eu cheguei aqui, você estava conversando com os que não são judeus, os gentios. E quando você me viu, você se afastou e veio para o nosso lado. Aí Pedro falou, você não deve comportar desse jeito. Logicamente, Pedro que não gostou, né? E Paulo era um cidadão romano. E quem governava o mundo naquela época era Roma, que cobrava altos impostos dos judeus. Então você começa a analisar por aí, e como a carta era endereçada aos hebreus, para que os hebreus... Vou te dar um exemplo aqui. Quando alguém te fere, a pessoa que é ferida, ele custa esquecer. Leva anos para esquecer. Às vezes uma pessoa tem uma intriga familiar. Às vezes, vou dar um exemplo aqui de um casal. Um casal teve uma discussão lá 20 anos atrás por determinada coisa mínima. E aquilo feriu, às vezes, um ou outro. E aí, 20 anos depois, ela lembra, numa discussão, ela lembra daquilo. Falou, você lembra daquilo que você me fez há 20 anos atrás? Está guardado até hoje. Então, eu acredito que ele não tenha assinado a carta, porque ela veio de Paulo. Paulo que chamou a atenção de Pedro, Paulo que não quis levar Marcos, irmão de João, que abandonou o ministério antes do tempo. Paulo que era cidadão romano, e os romanos viviam oprimindo os judeus. Então, para não ferir talvez o orgulho dos judeus, ele não tem assinado a carta. Mesmo que Paulo tinha sido transformado, curado, batizado, pregador do evangelho, mas se um dia alguém te feriu e te oprimiu porque ele perseguia os cristãos, obrigava os cristãos a negar Jesus, aí aquela pessoa te escreve, aí fala, não, eu não vou seguir a orientação desse homem, não, eu conheço ele, eu sei o que ele fez, eu sei o que ele fez no verão passado, né? Está dando para entender? Então eu acredito que ele não tenha assinado a carta exatamente para que os hebreus pudessem ter facilidade e ler a carta, aceitar as instruções sem questionamento. Eu acredito que seja por isso. Porque a maioria dos estudiosos da Bíblia declaram unidos ou uníssonos que a carta seja de Paulo. Então, muito bem. O que ele está dizendo aqui no primeiro versículo? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que é essa grande nuvem de testemunhas? O capítulo 11 mostra a galeria dos heróis da fé.
Primeiro ele fala de todos os heróis da fé. Fala de Noé, fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala dos grandes heróis da Bíblia que venceram. Alguns fecharam boca de leões, alguns deles foram mortos, outros morreram, e todos eles morreram na fé. Enfrentaram dificuldades, enfrentaram lutas, mas eles morreram na fé, vendo o invisível. Não perderam a sua fé mediante as adversidades, a morte, a perseguição. Uns foram queimados, outros foram colocados em caldeirão de azeite quente para morrer, e assim sucessivamente. Então ele fala assim: irmãos, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, de homens, de heróis da fé, homens e mulheres. Ele cita Sara, ele cita várias. O capítulo 11 todinho fala sobre os heróis da fé que morreram na fé. Então ele fala assim: nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Aí ele fala então: deixemos todo o embaraço. O que é embaraço? Aquilo que impede o nosso caminhar. É um estorvo, é um obstáculo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí ele vem explicando sobre isso. Então, o assunto que eu quero tratar hoje com os irmãos é livrando-se do fardo autoimposto. Não é imposto alto, não. É alto, imposto alto é com L. É aquilo que impõe. Auto está se referindo a nós mesmos, com U. Autoimposto, quer dizer, é aquilo que eu mesmo coloco na minha vida. Então ele fala assim: olha, deixemos todo o embaraço. Então esse embaraço aqui é o que eu mesmo caí nele. Eu mesmo criei esse embaraço para mim. Então ele diz assim: deixemos esse embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, porque o embaraço ele vai impedir a nossa carreira. Então, vamos lá. Deus nos criou com capacidade para levar todo tipo de cargas e tamanhos. Está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Nós fomos criados para o trabalho. Fomos criados, por isso que, veja bem, a dona de casa, ela trabalha com alegria, faz as coisas com prazer, porque para isso ela foi criada. O homem trabalha com alegria. Por quê? Porque ele foi criado com essa capacidade de trabalhar, levando tipos de tamanhos de carga, capacidade para levar todo tipo de carga e tamanho. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ali Deus criou o homem e falou: você vai trabalhar. Não pensa você que você vai ficar na redezinha, só recebendo na mãozinha. E pôs no jardim para o lavrar. Isso aí antes da queda. Lavrar e o guardar. Então ali Deus colocou dois tipos de carga sobre o homem. É Deus que colocou. Veja bem, em todos os casos, Deus,
pretende que carreguemos na vida algo além da nossa carga. Preste bastante atenção nisso. Além da carga que Deus nos colocou, Ele pretende colocar sobre nós outro tipo de carga. Vamos ver 1 João 3,16. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Qual é o tipo de carga que Deus, além do nosso trabalho, além dos nossos cuidados, que tipo de carga Ele quer colocar sobre nós? Ele colocou sobre nós, assim como Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. E o que é dar a vida pelos irmãos? Quando você ajuda o irmão, quando você ajuda o seu irmão na oração, quando você ajuda o seu irmão em alguma orientação, quando você o apoia espiritualmente, materialmente, você está ajudando o irmão. Quando você leva a palavra, você está dando a sua vida, porque cada minuto que nós utilizamos é gasto da nossa vida. A velhice é o acúmulo de horas, minutos e segundos e dias que nós gastamos. Então, quando eu tiro 10 minutos para ministrar para você, é 10 minutos que eu estou dando a minha vida para você. Quando você tira 1 hora, 2 horas para visitar um hospital, levar a bênção lá para alguém doente, você gastou 2 horas, são 2 horas da sua vida que você tirou para poder abençoar aquela pessoa que está hospitalizada. Então não é que você vai morrer para o irmão, Deus não está falando aqui que você vai morrer da sua vida. Irmão, eu morro por você. Não é isso que está falando, de tirar a sua vida. Eu vou morrer hoje para o irmão fulano de tal. Não é isso. É quando você gasta a sua vida ajudando alguém, abençoando alguém, sendo bênção para alguém. Você está dando a sua vida para Ele. Então essa é a carga que Deus quer colocar sobre nós, além da nossa carga normal, que é o trabalho, que é o lavrar a terra e proteger a terra. Então, sermos bênçãos para alguém. Agora, preste bem atenção. O problema é que nós sobrecarregamos a nossa vida com limitações, problemas pessoais, dilemas financeiros, autoimpostos que eu coloquei sobre mim mesmo, que você colocou sobre você mesmo, e que Deus não pode colocar aquilo que é do reino, porque senão nós seremos esmagados. O que está dizendo aqui para nós? Que nós colocamos tanta carga em cima de nós, que essas cargas que nós colocamos sobre nós, causou limite na nossa vida. Nós acumulamos tanta carga em cima de nós, que Deus não pode pôr as coisas do reino, porque senão a gente esmaga, a gente é esmagado. De tanta carga que nós criamos para nós mesmos. E aí, Deus quer colocar as coisas do reino, não tem espaço, não tem força, não tem facilidade mental, emocional, física, para poder receber aquilo que é de Deus, porque nós envolvemos com tantas coisas que nos limitou, e Deus quer colocar alguma coisa sobre nós do reino, mas não tem espaço. É como se um copo tivesse cheio. Se Deus colocar, vai entornar. O copo está tão cheio que um pingo vai entornar o copo. Por quê? Porque nós nos sobrecarregamos de tanta coisa que tornou-nos limitados. Preocupações financeiras,
dilemas, coisas pessoais, que não há espaço para o que Deus quer colocar na nossa vida. Então vamos ver o que Jesus disse lá em Mateus 11:30. Olha o que Jesus disse em Mateus 11:30. Porque o meu jugo é suave. O que quer dizer suave? Agradável. Agradável. Doce. Prazeroso. E o que é jugo? Canga. Quem já trabalhou em roça, ou quem tem contato com roça, esses dias eu estava vendo um vídeo que eles comemoraram lá em Lima Duarte, o dia do carro de boi. Aí eles fizeram um desfile no centro da cidade de Lima Duarte, os carros de boi, aquelas rodas assoviando, porque o carro de boi ele vai, né? Então eles passaram no centro da cidade comemorando o dia do carro de boi. E aí você via, cada carro tinha 2 bois, tinha carro que tinha 4. E eles estavam como presos a uma canga. Canga prende o pescoço de um ao pescoço do outro. Então eles têm que ser da mesma altura, a mesma capacidade física, para a canga não desnivelar e não machucar o pescoço de um ou de outro. Então tem que estar niveladinha. Então é isso que Jesus está dizendo. O meu jugo, a minha canga, você está preso em mim, você está ligado em mim, isso é prazeroso, isso é suave, isso é leve, o meu fardo é leve. O que Jesus coloca sobre mim e sobre você é leve. Nós estamos presos a Ele, e o fardo que Ele coloca sobre nós é um fardo leve. Então ele diz: o meu jugo, você está ligado a mim, é prazeroso, é doce. Está dando para você entender? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Preste atenção nisso agora, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Preste atenção nisso agora, por favor. Não veio sobre vós tentação, senão humana. O que o apóstolo está querendo dizer com isso? Em muitos dos casos, a tentação que está vindo, tentação é indução ao mal, indução ao erro. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Ele não está falando que foi o diabo que está tentando, não. A tentação é humana. Vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa está com o seu orçamento financeiro bem tranquilo. Bem tranquilo. Aí ele vai num shopping, um exemplo, um shopping. Chega lá, ele vê um móvel, ou vê uma TV, ou vê alguma coisa, e ele é tentado pela sua própria cobiça. O que é cobiça? É desejar aquilo para si. Mas o orçamento financeiro dele já está todo comprometido. O que ele fizer agora vai ser uma coisa que vai atrapalhar a vida dele, porque vai ter que mexer no orçamento, ele vai ter que deixar de comprar aquilo que é necessário para pagar a prestação daquela TV ou daquele imóvel que ele cobiçou. Não foi o diabo.
Não veio tentação sobre vós, senão humana. Aí a gente chega com aquele carnê dessa grossura em casa e fala: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? E agora? Vou ter que deixar de pagar um para pagar outro, vou ter que mexer. Aí a criança vai para a escola: mãe, eu tenho biscoito para me levar? Não, filho, eu não tenho, mamãe não tem dinheiro. Por quê? Porque a cobiça fez com que a pessoa comprasse coisa sem necessidade. Está dando para você entender? Quem está entendendo, diga um amém. Então, irmãos, ali não tem nada de diabo. A pessoa vai julgar: o diabo, eu fui lá no shopping, o diabo me tentou, eu comprei isso aí. Não foi o diabo, não, foi a nossa cobiça. É um desejo de ter aquilo e às vezes sem poder. Sem poder. Então ele está falando assim: não veio sobre vós tentação, senão humana. Aí olha, mas Deus é tão bom com a gente, tão misericordioso. Aí o que ele fala lá? Olha, mas fiel é Deus. Mesmo que a gente cobiça, mesmo que a gente dá um passo além da perna, maior do que a perna, ainda que a gente faça uma coisa que não devia ter feito, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará também o escape para que possais suportar. Olha como é que Deus é maravilhoso. De repente Deus manda alguém para te ajudar. Deus manda uma porta. Deus abre uma porta para poder te ajudar. Olha quantas vezes eu vejo pessoas falar assim: olha, eu passei aqui, você acredita em Deus? Acredito muito. Então Deus mandou te dar isso aqui. Puxa vida, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Quantas vezes vem surpresa para a gente sem a gente esperar. Vem bênçãos. Às vezes uma dívida que alguém fez com você e você já até esqueceu, não vai me pagar mesmo, e de repente naquele momento que você mais precisou, porque a pessoa caiu na cobiça e fez um compromisso que não podia ter feito, mas aí vem aquela pessoa e fala: olha, eu estou inquieto na minha casa, já passou 10, 15 anos, e aquela pessoa te procura e fala assim: olha, aqui está o dinheiro, eu vou te pagar até com juro, porque já passou 15 anos, eu vou te dar essa bênção, eu vou te pagar isso aqui. É Deus abrindo uma porta de escape, mesmo se a gente faz coisa que não deveria. Aleluia, aleluia. Aleluia. Agora vamos ver quando Satanás vem. Salmo 91, verso 3. Então aqui é a nossa cobiça, o desejo de ter aquilo que não podemos ter. Mas vamos ver quando Satanás tenta. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, se Satanás preparar uma armadilha para mim, para você, para nós, Deus nos livrará desse laço. Deus fará com que nós desviemos, ou se nós formos em direção, Ele vai desarmar o laço do passarinheiro e vai nos livrar da peste, da doença perniciosa. E seguindo em frente, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros, porque a sua verdade é escudo e broquel. Escudo é proteção pessoal, broquel é um paredão que protege a todos. Oh, coisa maravilhosa! Como Deus é maravilhoso com a gente, né? Como Ele faz para nós.
Eu estava vendo um vídeo, os protetores de fauna marinha, eles viram uma foca. Foca é uma exímia nadadora, é especialista. Se você vir no fundo de uma foca nadando, você fica maravilhado. A velocidade que ela nada. Para poder pescar, ela come peixes, então ela tem que nadar muito rápido. No mar, dificilmente alguém pega uma foca. Mas uma foca, na hora que elas saíram do mar e foram para a praia, um dos protetores da fauna marinha percebeu que uma estava embaraçada em rede de pescador. Às vezes o pescador larga uma rede para lá, aí o animal vem e se enrola. A foca estava tão enrolada, irmãos, já tinha tempo que estava enrolada, porque o pescoço dela estava até ferido. Pescoço, as barbatanas dela, tudo envolvido numa rede de pesca. Aí os agentes que ajudam, cuidam da fauna marinha, esperou ela vir bem para longe do mar, e de repente eles pegaram, saíram em alta velocidade. Como ela estava lenta porque ela estava embaraçada, está dando para você prestar atenção? Ela não podia correr. Que o escritor aos Hebreus está falando? Tiremos todo o embaraço e corramos. Se aquela foca não tivesse emaranhada na rede, eles não pegavam ela. Porque todas as focas alcançaram o mar, só ela ficou para trás. Aí eles pegaram ela. Aí eu fiquei olhando, aí eles começam, ela estava toda embaraçada na rede de pesca. Aí eles foram cortando, mas cortado é muito nylon mesmo. Tinha nylon que saía com sangue, de tanto tempo que estava enrolada. Ela não morreu por um milagre. Às vezes até ela não morreu para deixar uma lição para nós hoje. Porque as redes, as teias nos embaraçam e nos impede de comer, nos impede de buscar recursos e nos impede a nossa carreira. Aí eles pegaram, começou a cortar. Tinha nylon que vinha com carne. A do pescoço principalmente vinha com um pedaço de carne. Aí ele foi soltando, foi cortando. Aí virava ela, cortava tudo, mas estava toda embaraçada. Quando tirou tudo, eles soltaram ela, irmão. Ela não foi para o mar direto. Ela deu uma paradinha e olhou para trás. Se ela fosse assim, um animal que tivesse alguma coisa humana, ela falava assim: obrigado. Agora eu posso comer, agora eu posso correr a minha carreira, agora eu posso pescar, agora eu posso brincar, agora eu posso me divertir, agora eu posso nadar, agora não tem nada de embaraços, não tem nada me segurando, agora eu vou viver livre. Quando o embaraço é tirado, a pessoa é livre. Ali ela teve ajuda dos homens que cuidam da fauna marinha. Mas aqui no texto, a Bíblia está dizendo, o apóstolo, o escritor aos Hebreus está dizendo: deixemos todo embaraço. Não é Deus que vai tirar, não é o meu irmão que vai tirar, mas é eu que tenho que deixar. Está dando para você entender? Deixemos todo embaraço. Aquilo que nos embaraça, deixemos todo embaraço e corramos para a carreira que nos está proposta. Então vamos lá. Primeira coisa, livrando-se de um corpo morto. Livrando-se de um corpo morto. Vamos ver Romanos capítulo 7, verso 24. Romanos,
Aí olha o que Paulo está dizendo aí. Agora nós podemos falar o nome do escritor. Paulo, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está referindo-se ali? A crucificação não era a principal maneira de punir uma pessoa nociva à sociedade ou uma pessoa que não falava a linguagem do império. Então era usado crucificação, era usado outros tipos de morte. Agora, existia um tipo de morte, um tipo de punição que era terrível. É o que Paulo está falando ali. Quem me livrará do corpo desta morte? Que tipo de morte, que tipo de punição era essa? O império ia punir alguém, às vezes punia com a crucificação, como fizeram com Jesus e com os 2 ladrões, mas aqui Paulo está citando um tipo de punição que era usado também. Por exemplo, eles pegavam uma pessoa morta e amarrava ele ao vivo, mão com mão, braço com braço, rosto com rosto, cabeça com cabeça, pernas com pernas e tronco com tronco. A pessoa ficava amarrada com o morto. E à medida que os dias iam passando, o morto ia entrando em decomposição. Agora imagine a pessoa arrastando um corpo morto. Mau cheiro, as lavas devorando o corpo morto. Era isso que Paulo estava se referindo. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí aquele corpo ficava amarrado ao vivo até que a decomposição também atingisse a pessoa viva. Olha que punição terrível! A morte, um tiro na cabeça seria a coisa mais viável. A letalidade seria mais fácil do que viver carregando um defunto, cheirando o seu corpo, os vermes entrando nas narinas, entrando pela boca, e ele sem poder fazer nada, porque onde ele ia, aquele corpo morto estava agarrado a ele. Quem me livrará? Quem é que vai tirar esse defunto que está amarrado em mim? E ele contaminava o vivo até a sua morte. Quando Paulo escreveu isso, era exatamente isso que ele estava vivendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Agora, por que ele disse isso? Porque é um corpo vivo. Então agora vamos para nós. Uma pessoa pode estar levando um corpo vivo, ele está no corpo vivo, mas está levando pecados, fracassos e fraquezas do passado. É isso que não deixa a pessoa correr a carreira. Você está levando com você pecados, fracassos e fraquezas do passado. Então, livrando-se do corpo morto, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Então, a pessoa está fazendo uma coisa quando Deus já lhe concedeu, preste bem atenção agora,
Ele está carregando um corpo pecaminoso, porque ele está mantendo aquele corpo. Coloque para mim, por gentileza, Romanos 8:2, por favor. Ele está carregando um corpo de pecado quando Deus lhe concedeu uma nova vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então você e eu somos livres desse corpo mortal. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando recebemos o Senhor na nossa vida, Ele nos livrou desse corpo morto, quando Ele nos deu uma nova vida, uma nova identidade e um novo nome. Aleluia, aleluia! Você tem uma nova vida, você tem uma nova identidade, você tem um novo nome escrito na glória. Livrando-nos do corpo morto, livrando desse peso, livrando desse fardo, livrando-se, crendo que Deus te deu uma nova vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Não vai livrar não, te livrou. Você crê nisto? Te livrou, te livrou, me livrou, nos livrou. Livrou você, livrou a mim, livrou você que está aqui, livrou a todos nós, porque a lei do Espírito de vida, o poder do Espírito de Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Você não precisa ficar carregando um corpo morto, te sacrificando, te impedindo de progredir, de avançar, porque Ele te livrou. Ele deu uma nova vida, Ele deu uma nova identidade e Ele deu um novo nome escrito na glória. Livra-se, creia na palavra que você recebeu a libertação. Ele te livrou, Ele te livrou desse corpo morto. Está dando para entender? Primeira coisa, livrando-se do corpo da morte. Chega de carregar defunto. Chega de carregar a vida velha. Chega de carregar. Porque Deus, na lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, Ele te livrou. Você está livre. Lembra da foca? Os nylons da rede prendiam a foca. E ela se tornou uma presa fácil. Porque ela não conseguia andar. Ela não conseguia brincar, porque às vezes a foca brinca no mar. Ela não conseguia comida. Às vezes ela comia sobra das outras, pegava sobras, porque ela não tinha velocidade. Então é isso que acontece na vida de muitas pessoas que estão carregando um defunto em sua vida. Está carregando um velho homem que se desfaz. Então livre-se, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou, me livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Chega de carregar defunto. Chega de carregar defunto. Segundo, livrando da prisão dos pensamentos. Vou te dar um exemplo aqui agora. Elias
era um homem de Deus. Elias era um homem de Deus. E ele, quando ele falava, Deus respondia. Se ele orasse para o céu fechar, não tinha chuva. Se ele orasse para dar chuva, vinha chuva. Então Elias era um homem de Deus. Preste atenção nisso agora. Acabe e Jezabel governavam Israel. Acabe se juntou a Jezabel, que era idólatra, e casou-se com ela e levou ela para Israel para governar junto com ele Israel. Mas ela que mandava. Ela que mandava. Ela que governava. Então, diz aquele ditado, onde vai a corda, vai a caçamba junto, né? Jezabel leva toda a sua mala pesada para Israel. O que tinha dentro daquela mala? Baal. Como dizia meu sogro, Baal, Zebub, Deus de Ecrom. Estava gravado na mente dele, pastor Milton, né? Ele gostava de pregar nesse texto. Saudade do sogro. Então ela levou na bagagem dela, Baal e Azerá, que era a esposa de Baal. Imagens. Baal, Deus de Ecrom, e Azerá, que era como uma esposa de Baal. E lá chegando, ela obrigou todos os hebreus, israelitas, judeus, os nomes que se referem ao povo de Israel, obrigou todos eles a adorar Baal e Aserá. E quem não o fizesse, ela mandava matar. Então ela matou muitos profetas, matou muita gente. Era uma mulher endemoniada. Aí Elias, os outros profetas ficaram escondidos. Elias ficou sozinho. Ele falava, Senhor, eu estou sozinho porque quebraram os seus altares, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas e agora ele quer tirar minha vida. Mas ele não sabia que tinha 7.000 que estava reservado, orando às escondidas, mas estava em oração, para Deus mudar aquela situação de Israel. Aí Elias falou assim, olha, então vamos fazer um desafio. Já que vocês estão dizendo que Baal é Deus, então eu estou dizendo que Deus é Deus de Israel. E vocês estão dizendo que é Baal, então vamos fazer um desafio lá no Monte Carmelo. O Deus que responder por fogo, esse que é Deus de Israel. Aí ela topou. Aí levou 400 profetas lá para o Monte Carmelo, levaram um cordeiro, partiram o cordeiro no meio, falou assim, vocês vão fazer primeiro aí a sua reza, a sua oração, se Baal responder por fogo. Aí fizeram o altar de pedras, mataram o cordeiro, separaram ele em duas partes, uma parte era para Elias e outra parte para os profetas de Baal e de Aserá, que eram 400 profetas. Colocaram sobre a pedra, e aí pode começar, isso era de manhã cedo. Aí aqueles 400 profetas gritando, Deus de Baal, manda fogo Baal, manda fogo Baal. E foi gritando. Tinha uns que estavam até com a boca espumando. Baal manda fogo, Baal manda fogo. Outros deitavam em cima do altar, batia, Baal manda fogo, Baal. Olha que levaram aquela bruta imagem lá para o monte e colocou Baal olhando para aquele sacrifício. Baal, responda-nos, responda. E passou horas e horas gritando e não houve resposta. Aí Elias começou a zombar dele. Grita mais alto, talvez ele está dormindo. Grita mais alto, talvez ele está viajando e aí ouça vocês e venha. E gritando. Aí eles batiam nas pedras, que foi caindo tudo, desmontando tudo. Aí chegou ao meio-dia e não houve resposta. Aí eles começaram a se autoflagelar. Começou a cortar a sua carne, deixar o sangue cair em cima das pedras do altar, em cima do sacrifício. Baal, eu estou oferecendo meu sangue, responda. E não houve resposta. Aí chegou um tempo lá, e Elias falou, chegou.
Seu Deus não responde. Então agora é a minha vez. Afastem todo mundo. Eu quero que vocês façam um rego aqui em volta do altar. Faça uma vala em volta do altar. Aí ele foi, jogou aquele sacrifício, aquela metade fora. As pedras estavam tudo sujas, lavou as pedras, limpou tudo e foi arrumando o altar. O altar precisa ser arrumado para a resposta de Deus chegar. Deus não responde nos altares quebrados. Deus não responde nos altares aonde tem a mão de Satanás. É preciso tirar a mão dele. É preciso tirar o sangue dele. É preciso tirar a sombra dele. Elias lavou as pedras e colocou tudo no lugarzinho. E aí colocou a metade dele sobre o altar. E faça uma valeta em volta do altar. Agora coloque 4 cântaros de água. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. 4 vezes 3, 12. 12 baldes de água. E encha essa valeta de água. Aí fizeram. Todo mundo com o olho arregalado em Elias e no altar. Aí Elias se ajoelhou, olhou para o céu, falou: Senhor, eu não estou fazendo isso por minha causa não. Eu estou fazendo isso porque a partir de hoje vai ficar sabido em Israel que tu és o Deus de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Manda fogo, Senhor, responde-me, manda fogo sobre esse altar. E de repente um trovão, um relâmpago, daqueles relâmpagos bem fortes, cheio de energia, cheio de eletricidade, desceu naquele monte e atingiu o altar. Desapareceu o sacrifício, a água que estava em volta, ela secou, ela desapareceu, as pedras se desmancharam, porque Deus respondeu com fogo. E o povo começou a gritar: só Deus é Deus de Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí os profetas de Baal, perna para quem tem, começaram a descer a montanha do Carmelo fugindo. Aí Elias: vamos pegar cada um deles, vamos pegar esses falsos profetas, vamos pegar e cortar a cabeça deles. Aí todo mundo foi pegando e destruiu tudo. A notícia se espalha e Jezabel toma conhecimento que Elias matou seus profetas. Aí ela, cheia de ódio, de raiva, me dá uma caneta e um papel. Ela pega e escreve um bilhete. Ela manda uma mensagem para Elias: Elias, amanhã, cheia de raiva, entre os dentes, com as mãos trêmulas, amanhã faça-me os deuses, se eu não fizer com a tua cabeça o que você fez com os meus profetas. Entrega para Elias. Quando Elias pega aquele bilhete, ele desmanda. Você já viu quando você vem de uma bênção tão grande e de repente você recebe uma notícia que diz: poxa vida, eu estava tão confiante em Deus. Sabe o que Elias esperava? Que Jezabel saísse do palácio e falasse: Elias, puxa vida, seu Deus é Deus mesmo, que fiquei sabendo que desceu fogo lá. Eu vou quebrar o meu altar, eu vou quebrar esses deuses, porque isso não vale nada, porque o seu Deus é Deus. Mas não, ela mandou um bilhete
eu vou cortar a tua cabeça. Aí o que Elias faz? Vai para o deserto, derrubado, puxa, decepcionado. Não com Deus, com a sua própria fé. Ele perdeu a fé. Ele deixa o moço lá na cidade dele e fala: olha, deixa que eu vou embora. E foi para o deserto. Chegou no deserto, tinha um zimbro, uma árvorezinha. Ele deitou e falou: Senhor, a partir de hoje eu não quero ser mais profeta. Tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Eu quero que o Senhor me mate. Você já chegou a esse ponto? Elias era um homem de Deus. Ele entrou em depressão, uma tristeza profunda, e pediu a morte. Ele perdeu a sua fé. Aí adormeceu, porque quem está deprimido tem sono pesado, quer dormir, fecha a casa, não atendo telefone, não atendo ninguém, eu quero ficar sozinho. Foi isso que aconteceu com Elias. Aí depois de muito tempo adormecido, alguém lá com aquele sono pesado, alguém chega: Elias, quando a pessoa está deprimida, nem o olho não consegue abrir, né? Ele abre abre outro. Aí ele vê um ser muito grande. Ele vê um ser angelical. Ele vê um anjo que desceu do céu. Bateu no ombro dele, acordou ele e falou: Elias, olha para o seu lado. Tinha pão e água. Coma e beba. Tinha acabado de ser assado naquela hora. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está aqui. Ele está aqui entre nós. Ele estava cuidando da tristeza de Elias. Ele precisava de pão. Ele precisava do pão da vida. Ele precisava beber do manancial de águas vivas. Porque ele estava arrasado. Às vezes você fala: acabou minha vida, acabou meu casamento, acabou tudo para mim. Não acabou não. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Coma e beba. Aí ele comeu. O anjo foi embora, ele comeu. E fortaleceu, bebeu água. O que Jesus disse? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que dá vida aos homens. Quem comer de mim jamais terá fome. E quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ali estava o pão da vida. Ali estava a água da vida. Porque foi traga direto de Deus. Oh, aleluia, glória ao Senhor. A glória do Senhor está aqui. Quando você estiver se sentindo vazio, entristecido, beba da água e coma do pão, coma da palavra e beba do Espírito, porque você vai se sentir forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus cuidou da fraqueza emocional, espiritual e física de Elias. Ele comeu e dormiu. Passou algum tempo, ele estava lá dormindo. Novamente, Elias, aí já abriu o olho com mais força. Aí era a baita do anjo.
Agora preste atenção nas instruções do anjo. Ele não falou isso da primeira vez, mas na segunda vez, ele falou: Elias, coma e beba, porque te será longa a caminhada. Para onde o anjo estava mandando ele? Ter um encontro com Deus, no Monte Horebe. Então ele precisava de força agora para caminhar. Deus resolveu o problema dele emocional, físico e espiritual. Agora Deus está mandando ele para receber as instruções de Deus, lá para o Monte Horebe, que ele estava frustrado. E Deus estava preparando uma surpresa para ele no Monte Horebe. E com aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Você está vendo como é que a comida de Deus é? A comida de Deus faz você caminhar longe. A comida de Deus te dá força e te dá capacidade para você continuar a sua jornada, não parar, não desanimar, mas avançar sempre, caminhando sempre, correndo a sua carreira, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí ele caminhou, levantou e foi embora, comeu e foi viajar. Andou 40 dias e 40 noites. Quando chega no Horebe, no monte de Deus, ele avista uma caverna e entra nela. Aí, talvez eu não lembre agora da sequência. Se tiver fora de sequência, não tem problema. Quando ele estava dentro da caverna, aparece um vento forte, tão forte, um furacão, quebrando árvores, derrubando árvores, quebrando tudo que estava na frente dele, árvores enormes de 100, 200, 300 anos. A árvore curvava na frente da caverna e se quebrava. Ele falava: Deus, Senhor, onde estás? Deus estava mostrando para Elias que ele tinha controle sobre o vento. E como ele tinha controle sobre o vento, ele tinha controle sobre Jezabel e Acabe. Aí de repente passou o vento, ele gritou, não houve resposta. Aí veio um terremoto, sacudindo tudo e abrindo fendas na terra diante da caverna. Olha bem, o terremoto era controlado. Ele não vinha das placas tectônicas, mas ele era superficial. Ele abria a fenda, porque se ele viesse lá do fundo da terra, ele destruía a caverna com Elias. Então era um terremoto sob o controle de Deus. Pedras rolavam das montanhas, fendas se abriam na frente da caverna, mas não atingiam a caverna. Ele gritava: Senhor, Senhor, onde estás? Um silêncio. Depois do terremoto, um fogo queimando tudo, e parecia que ia inundar aquela caverna de fumaça, de fogo. E o fogo queimando tudo diante dele. Ele gritava: Senhor, onde está? Também não estava no fogo. Deus estava mostrando para Elias que estava ali desanimado, derrotado, queimado, que ele tinha controle sobre o vento, sobre o terremoto e sobre o fogo. Se ele tinha controle, ele estava no controle de Jezabel, ele estava no controle de Acabe, ele está no controle daquela pessoa que quer destruir a sua vida. Não tenha medo. Ele está no controle de Satanás, que não pode tocar em você. Ele está no controle de toda e qualquer situação adversa que possa vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aqueles que querem destruir você, eles verão você cada vez mais perto de Deus e mais abençoado, porque Ele está no controle. Aí houve uma bonança, uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade daquele monte. Aí Elias sai
aquele silêncio, aquela coisa gostosa, aquele ventinho gostoso, refrigerado. Senhor, onde estás? Aí houve uma resposta: que fazes aqui, Elias? Senhor, eu estou aqui porque quebraram os teus altares, mataram os teus profetas e agora eles querem me tirar a vida. Elias, eu reservei 7.000 que estão em Israel, que não se dobraram a Baal. Você se achava sozinho. Quando nós estamos na luta, a gente pensa que está sozinho, mas não estamos sozinhos. Tem irmãos orando para nós, tem pessoas clamando para nós, tem pessoas nos ajudando espiritualmente. A igreja do Senhor está orando para nós. O povo de Deus está em oração para você, porque todo dia sobe oração. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, aviva a tua igreja. Então eu reservei uma multidão que está com você, não fisicamente, mas espiritualmente está com você, Elias. Então agora eu quero te dar uma missão. Você vai ungir o rei de Israel, um novo rei para Israel. Você vai ungir um novo profeta em seu lugar, e você vai ungir o rei da Síria. Quando ele pensou que acabou, estava começando. Quando o diabo está batendo palma, agora ela está acabada, agora ele está acabado. Deus está reservando surpresa para a sua igreja, para o seu povo, surpresa grande. E aí Elias foi e fez o que Deus mandou. E depois o que aconteceu com Elias? Ele foi arrebatado com vida. Ele subiu vivo para o céu, porque Deus cuidou. Lá no deserto dos seus pensamentos, que ruminavam: por que Deus? Por que Jezabel fez isso comigo? Por que ele fez? Ali Deus tirou tudo e mostrou para ele que ele é Deus. Então não fica ruminando os seus pensamentos ruins, negativos, fracassados, derrotados. Tira esses pensamentos, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus, creia que Ele é o Todo-Poderoso, Ele está cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. Livre-se dos pensamentos ruins. Já estou indo para os finalmente. Terceiro, livrando do fardo e colocando equilíbrio em sua vida. Quando Jesus entrou em casa de Marta e Maria e Lázaro, eles eram muito amigos de Jesus. Aqui nós descobrimos uma lição muito importante. O que Maria fez? Quando Jesus entrou e assentou-se, ela se ajoelhou diante dele e começou a adorá-lo. Ficou lá adorando. Ali estava mostrando Jesus, o lado divino de Jesus. O lado divino. E Marta estava preparando o lanche, preparando a comida. Corre para lá, corre para cá, corre para o outro lado, corre para o outro lado. Aí ela reclama com Jesus: Jesus, manda Maria me ajudar. Ali estava mostrando o lado humano de Jesus. Uma representa o lado divino, a outra representa o lado humano. Jesus respondeu para ela: Marta, você está se afadigando com muita coisa, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Maria tinha escolhido a hora certa. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. E essa parte não lhe será tirada. Estava mostrando o lado divino de Jesus e o lado humano de Jesus. Com essa adoração, está registrado lá em Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, aqueles que gostam de anotar. Jesus mostrou que nós também temos o lado humano e o lado divino. Deu para você entender? Você é humano, mas você é divino também. Você tem a parte espiritual.
que é a imagem e semelhança de Deus. Então, livrando-se do fardo e colocando equilíbrio na sua vida. Muitas pessoas só olham para o lado do material e esquece do espiritual. Desequilibra a sua vida. Desequilibra a sua vida. Então, é fundamental buscar o equilíbrio na nossa vida. Então, o que me faz equilibrar a minha vida? Vamos à lista de prioridade. Primeiro, nosso relacionamento em primeiro lugar deve ser com Deus. Não confunda a obra de Deus com Deus. Não confunda isso. Às vezes a pessoa, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou com Deus. Não, tem muita gente que está fazendo a obra de Deus sem Deus. Jesus mesmo disse, falou, muitos vão chamar, Senhor, 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 em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Afasta-te de mim, nunca vou te conhecer. Estão fazendo a obra de Deus sem Deus. Quando Jesus escolheu 12, quem registra isso é João, o único que registrou isso. Ele escolheu 12 para estar com ele. E depois que eles estiveram com Jesus, aí que Jesus os comissionou para pregar o Evangelho. Mas a escolha foi para que ficassem com ele. Então, quando é que eu coloco equilíbrio na minha vida? Quando eu primeiro cuido da minha vida espiritual com Deus. Quando eu tenho uma intimidade com Deus. Quando eu tenho um relacionamento com Deus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, então agora eu vou cuidar do segundo elemento da lista de prioridade. Eu vou cuidar da minha família. Está dando para você entender? Eu vou cuidar da minha família. Primeiro, meu relacionamento com Deus. Agora eu vou cuidar da minha família. Quando eu tenho relacionamento com Deus, então eu vou saber cuidar da minha família. Eu vou saber cuidar dos meus filhos. Eu vou saber cuidar da minha casa. Eu terei força, porque eu já bebi da água viva e já comi do pão do céu. Deu para você entender? Não adianta eu me mergulhar dia e noite na obra de Deus e falar que eu estou com Deus e não estou. Vou te dar um exemplo aqui pertinho mesmo. Tinha uma mulher que na igreja, na denominação que ela frequentava, exigia a presença dela dia de manhã até a noite na igreja. Não era funcionário da igreja, não. Era pessoa voluntária. E ela tinha um marido e 2 filhos pequenos, que dependia do cuidado dela. E o marido dela não era crente. Fez tudo errado. Ela ia para a igreja, não vou falar o nome, ia para a igreja de manhã e só voltava à noite para casa. Era o marido que tinha que trocar as crianças, fazer comida e pôr as crianças para dormir. Que a esposa dele, a mãe das crianças, estava enfiado lá na igreja. O pastor fez tudo errado na vida dessa mulher. Porque a palavra de Deus fala assim, o que adianta a pessoa servir a Deus e não cuidar da sua família? Será pior do que o incrédulo, negou a fé. Então a prioridade é Deus. Deus não é ministério. Deus não é cargo. Deus não é compromisso. Deus não é trabalho que nós fazemos para Ele. Deus, Ele quer o Daniel pessoalmente lá com Ele, conversando com Ele, se alimentando dEle, bebendo da fonte de águas vivas, para que Ele possa cuidar da família, depois cuidar do ministério, cuidar do seu trabalho e de outras coisas. Quando o marido percebeu que ela não ligava para ele, não ligava para os filhos, ela falou, ele falou, eu quero divórcio.
Destruiu o casamento dele. Ela destruiu o casamento dela. Porque ela não tinha compromisso com os filhos. Ela falava que estava servindo a Deus e Deus era em primeiro lugar. Irmãos, Deus em primeiro lugar é o Deus pessoal. Agora a obra dele é outra coisa. Guarde bem isto. Quando eu faço a obra de Deus, eu não estou me relacionando com Deus. Eu estou fazendo coisas materiais, coisas físicas. Agora Deus quer, em primeiro lugar, que eu tenha a minha intimidade com Ele, o meu relacionamento com Ele. E quando eu inverto as coisas, a minha vida desequilibra. Colocando equilíbrio na sua vida. Primeiro Deus, segundo família, terceiro, aí que eu vou fazer a obra de Deus quando eu posso fazer. Está dando para você entender? E aí vem o meu trabalho e quinto, outras coisas. Aqui é equilíbrio. Porque não adianta eu tentar cuidar da minha família, fazer o ministério e não está com Deus. Eu vou te falar uma coisa aqui. O Jonas esteve no lugar onde eu preparo a mensagem. Eu estava lá desde cedo. Falei, Thalita, eu vou lá preparar. Estou lá embaixo, no porão. Aí estava preparando. Aí o Jonatas foi lá, ele viu, eu estava preparando. Aí almocei, voltei lá para terminar de preparar. Quando eu acabei, que eu coloquei a conclusão, eu senti um alívio. Subi. Aí entrei para o meu quarto, assentei e comecei a me ver pregando a mensagem que eu tinha preparado. Eu não achava nem começo e nem fim da mensagem. Eu falei, Senhor, já está de tarde. Como é que eu vou fazer, Senhor, para preparar essa outra mensagem? Porque Deus falou, não é isso que... Eu levei um tempão preparando, e quando eu assento aliviado para poder descansar, Deus fala, não é isso que eu quero que você fale. Eu tenho misericórdia. Thalita, eu vou voltar para lá, eu vou descer lá para lá de novo. Aí quando eu vi, Deus me deu esse texto. Deus me deu esse texto. Sabe por quê? Porque Ele sabe. Aí comecei a preparar tudo de novo. A mensagem está lá em cima na minha mesa. Eu não falei nada disso para eles. Estou falando aqui agora para você ver que Deus cuida da gente. Ele sabe o que o Daniel precisa, porque o primeiro a ser abençoado sou eu, porque estou falando para mim também, e depois Deus sabe o que você está fazendo aqui, sabe da sua necessidade. Eu tenho certeza que Deus falou em nossos corações, porque a presença dEle está aqui, real. Já vou encerrar. Lista pondo equilíbrio na nossa vida. Deus primeiro, família, depois o trabalho de Deus, depois o nosso trabalho secular e outras coisas. E nós que temos, aqui no texto, é nós quem temos que livrar do nosso fardo. Deixamos o fardo. O que está te atrapalhando? Tira aquilo da sua vida. Você ir em tal lugar, está te expondo ao perigo, não vá mais. Andar com alguém está te expondo ao perigo, não ande mais. Afaste daquilo que está te atrapalhando, aquilo que está te emaranhando, aquilo que está te levando para uma teia de aranha, aquilo que está te impedindo de caminhar. É você, é nós que temos que tirar. Deus não vai tirar. Paulo falou, quem me livrará do corpo dessa morte? É eu e você que temos que tirar aquilo que está nos atrapalhando. Deixemos todo embaraço. Pega uma tesoura e começa a cortar a teia de aranha.
Deus me deu um novo nome, Deus me deu uma nova vida, Deus me deu o Espírito dele, eu estou livre. Começa a cortar tudo aquilo que te atrapalha, mas se livra do peso, se livra do fardo pesado. E eu encerro dizendo: Deus prometeu nos dar força e poder. O Daniel sozinho não pode fazer isso, mas se Deus der poder, Deus dá força. Eu pego a tesoura e começo a cortar. Se Deus te der força, você pega a tesoura e começa a cortar e vai se sentindo livre. Você solta o braço, você solta o outro, você solta a perna. Sabe por quê? Porque Deus Todo-Poderoso, Ele te deu uma nova vida, Ele te deu uma nova identidade e Ele te deu um novo nome. Você é novo em tudo. Aleluia, aleluia, aleluia.